nós vamos pegar os sermões que Jesus ensinou, que estão registrados nos evangelhos, mais exatamente em Mateus. Vamos pegar a vontade de Deus que Jesus deixou lá nesse evangelho e vamos espelhar isso na nossa sociedade, que a gente vai chamar de mundo. Toda vez que a gente falar a palavra mundo, nós não estamos falando do planeta, estamos falando esse sistema que é pregado hoje, que é ensinado pra gente nas faculdades, nas escolas, no nosso emprego, na nossa sociedade em geral, ok? Então a gente vai pegar um sermão que Jesus faz no monte, por isso é chamado Sermão do Monte, e a gente vai espelhar o que Jesus quis dizer e o que é ensinado pra gente hoje. Então a Simone vai ler Mateus 5, de 3 a 12, é isso mesmo, né? E aí ela vai ler o 3, a gente vai ler e vai comentar, então vai ser em corte, tá ok? Ela vai começar lendo pra gente, vamos lá. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre, pra gente, na nossa sociedade, ele tem um tom depreciativo. A pessoa fala, eu sou pobre, dá a impressão que ela está se depreciando, quando não deveria ser assim. A gente tem que entender que você ser pobre ou pobre de espírito, na conotação que Jesus colocou aqui, está muito mais ligado a uma simplicidade, a você entender que nada tem mais valor do que a sua salvação. Mesmo que você seja uma pessoa bilionária, milionária, você tenha todos os bens dessa terra, se você não se tornar uma pessoa pobre de espírito, entendendo que a coisa mais importante para você é Deus, é Jesus, você não tem o complemento do versículo que é, porque deles é o reino dos céus. Espelhando o que acontece na nossa sociedade, a gente busca sempre uma riqueza, né? Você busca sempre títulos, você busca sempre ser mais e mais. Então aqui, na verdade, você está se esvaziando para entender que Deus é mais na sua vida e não as coisas, né? Exatamente, a gente já vai pro 4, é isso, né? Isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma coisa que a nossa sociedade não acha legal. Muitas crianças são ensinadas a não chorar. O choro, para algumas pessoas, reflete um sinal de fraqueza. Mas por que Jesus diz, bem-aventurados que choram? Porque quando Deus começa a abrir os nossos olhos para as coisas para as realidades dele, as realidades que Deus tem, a gente começa a ver como a nossa sociedade está caminhando para um lugar errado. E o choro que Jesus está falando aqui é o choro de você olhar para uma pessoa que você sabe que o destino dela não é o céu e se comover e chorar pelaquela condição. Mais uma vez, o que é ensinado na nossa sociedade é a gente viver na nossa bolha. E aí termina, né? Porque vocês serão consolados, porque serão consolados. Quem vai nos consolar? Quem nos consola sempre é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi para o Pai, ele disse, eu vos mandarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então ele vem e nos consola, através do consolo que ele nos dá, a gente consegue ajudar as outras pessoas. A gente já vai para o próximo, por favor. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não somos criados para ser manso. Aliás, eu não levo desaforo para casa. Se fez para mim, vai pagar. É isso que a gente é ensinado. Você ser manso é sinal de ser tonto. Ah, você é um manso? Ah, então você é bobão, vou aproveitar de você. E a Bíblia, através de Jesus, diz o seguinte, bem-aventurados mansos, as pessoas que não buscam os seus direitos. Não, ele entende que ele só está aqui porque Deus teve misericórdia dele. E aí ele vai herdar a terra e a gente já vai para o próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma das coisas mais difíceis que tem é a gente lidar com o senso de injustiça. Quer ver um exemplo? Você está indo com o seu carro no shopping, você vê uma vaga, você dá seta, a pessoa entra na tua vaga com o carro, finge que não te viu. Qual é a sua sensação? Você está atravessando a rua, uma pessoa vem e para o carro no meio da faixa. Qual é a sua sensação? Você está indo no trânsito, você é fechado por
por uma pessoa com uma moto, ou por um caminhão, por um ônibus, qual é a sua sensação? É uma sensação de, muitas vezes, injustiça. E a gente esquece que mesmo a gente fazendo tudo, a gente ainda vai ser injusto. Porque justo mesmo só tem um, que é Jesus. E é justamente isso também, né? É ter essa fome e sede da justiça do reino. E não da justiça dessa terra. Você tem que ter a fome e a sede por conhecer mais a Cristo, né? Então, e ele termina dizendo, porque serão saciados, né? Saciados por quem? Por Jesus. E a gente vai para o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a mesma regra que você mede o outro, você vai ser medido. Então, quando alguém erra com você em alguma coisa e você fala, eu não perdoo, olha o que ele fez para mim. Você esquece que ele errou realmente com você, mas você errou com outra pessoa. Talvez não tenha sido o mesmo erro. A gente já vai para o próximo. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então pensa o seguinte, você precisa ser limpo de coração. Você precisa começar a tirar da sua vida os defeitos, as coisas que você sabe que não agradam a Deus. O Espírito Santo vai te mostrando, ó, isso aqui não é bom. Tira da sua vida. Isso aqui também não é bom. Tira da sua vida. Para de fazer isso. Para de fazer. E vai limpando a sua vida. Para você ter um processo de santificação contínua. Sempre se santificando. O mundo diz que não tem problema, mas Jesus diz que tem. A gente vai para o próximo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Falamos agora. Pacificador, nada. No nosso mundo, legal é falar mal dos outros. Você se reúne com o outro, nossa, como é gostoso falar mal dos outros. Não seja essa pessoa. Você não pode entrar num sistema de falar mal, de inflamar a outra pessoa contra a outra pessoa. Seja pacificador. E o que diz o pacificador? Serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? E a gente já falou num vídeo que existe diferença entre filho e criatura. Criatura de Deus não encontrou Jesus. Quer ser chamado de filho de Deus? Encontre Jesus e faça isso. Seja pacificador. A gente vai para o próximo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é a outra parte que vai falar na sequência, que nós vamos falar hoje, que é sobre ser sal e luz do mundo. A gente vai falar sobre isso, mas olha só, perseguidos por causa da justiça. Se você é uma pessoa justa, vai ter pessoas que vai te perseguir, que não vai ver aquilo com bons olhos. Nós estamos indo contramão, né, na contramão do mundo. Contramão do mundo, total. Então, seremos perseguidos. Então não tem que ter, olha, eu tenho, não, você não faz parte desse mundo, você não tem um visto permanente, você não é um cidadão desse mundo. Você é um cidadão do céu, que está nesse mundo. Então pessoas vão te perseguir sem motivo. Aliás, tem um motivo, porque o diabo te odeia. Esse é o motivo. Os demônios querem te destruir. Esse é o motivo. Eles querem colocar coisas no seu coração para que você fique triste. Esse é o motivo. Ele quer te destruir. Quando você entender isso, você entende a estratégia. Você para de sofrer. E a gente continua. Vai lá. Bem-aventurados. Peraí, só um minutinho. Porque deles é o reino dos céus. Porque dessas pessoas é o reino dos céus. Olha só que rico isso. Se você é perseguido, você tem certeza que um dia você vai para o céu, porque você não é cidadão daqui. Desculpa, era só para concluir. Vamos lá, estamos no versículo 11, né? Isso. 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Tem que ler isso aqui de novo. Por causa de Jesus, vocês vão ser insultados. Somos insultados? Sim, mas a sociedade prega o seguinte, fala pra gente o seguinte: você não pode, ninguém pode te insultar, ninguém pode falar contra você. Você é perseguido? Ah, não, eu estou em paz, ninguém me persegue na minha empresa. É mesmo? Tem alguma coisa estranha, cuidado. Jesus fala isso. Tá todo mundo em paz com você? Talvez você faça parte do sistema e não percebeu. Talvez você seja um agente secreto do Senhor, um agente secreto de Deus. E Deus não quer isso para você. E mentindo disserem todo o mal contra vocês. Mentindo. Não é verdade o que falam de vocês, de você, de mim. Mas eles vão mentir.
Pessoas vão mentir. Pessoas que são guiadas pelo diabo. Ah, mas então aquela pessoa que fala mal de mim, você não vai julgar quem é esse ou quem é aquele, mas vai saber que isso é possível. Mas olha só o que diz o 12. A consequência, né? A consequência disso, que é exatamente o contrário que o mundo fala. Se a pessoa me persegue, se a pessoa mente de mim, eu fico triste. Mas olha o que diz o 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diz que é para a gente se alegrar, que é para a gente ficar feliz, porque os profetas também foram perseguidos e nós também seremos perseguidos. Gente, a gente vai para o final do vídeo. Todo vídeo a gente fala sobre aceitar Jesus. Você quer ir para o céu o dia que você morrer? Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Só existe uma forma. Só uma forma que Deus deixou na Bíblia. É aceitando que Jesus nasceu, Jesus viveu entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia e está com Deus. Se você aceitar este pacote de sacrifício de Jesus, você vai para o céu. Lembrando, Jesus ele não morreu por você apenas, ele viveu a vida dele toda por você, desde a hora que ele nasceu até a hora que ele ressuscitou e continua vivendo por você e por mim, o tempo todo. Ele quer a tua vida e quer a minha vida. Precisamos dizer sim, e se você disser não, a consequência é muito ruim. Então diga sim para esse sacrifício. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de cristianismo, sem vincular. É claro que a gente faz parte da Igreja Batista Memorial de São Paulo, nós vamos da Igreja Presbiteriana muitas vezes, gostamos de outras igrejas, mas você precisa ser cristão. Se você está num leito leito é legal. Se você está na cama de um hospital e você está ouvindo a nossa mensagem, saiba, Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo que sejam os seus últimos dias de vida, Deus tem um propósito na sua vida. E Ele quer estabelecer esse elo de ligação com você, independente do que você fez para trás. Ele quer, a partir de hoje, ter um relacionamento com você para a vida eterna. Isso é importante. Obrigado por ter ficado até agora, a gente fica feliz. A gente vai pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, ajudar a gente a divulgar o nosso vídeo, porque é muito importante. Fiquem com Deus, bom final de semana. E até a próxima. Vai ter próxima. Beijão.